Olá meus amigos! Olá meus amigos, muito boa noite! Muito boa noite aí para todos vocês! Hoje, quarta-feira, dia 14 agora de junho, véspera de feriado, gravando como sempre com muita alegria mais uma live, hoje em áudio, né, pra gente conversar um pouco mais sobre um assunto que eu tenho conversado desde o último domingo, né? Vocês creio que saibam que nós estamos, né, numa semana especial, a Semana dos Namorados já passou, né? Eu estou numa sequência de pequenas lives aqui, abordando tópicos, né, ligados a relacionamento, para trazer alguns insights que eu acho que são importantes, pelo menos assim, eu gostei muito quando eu aprendi esses toques, e quem me conhece sabe, nossa, minha alegria enorme, né, em procurar ser útil, né, devolver a vocês o carinho que eu recebo e poder ajudar você, claro, a ter um relacionamento muito mais feliz, a ter a sua vida muito mais equilibrada, em harmonia, né, nessa questão. A dica de ouro dos relacionamentos felizes. Bem, quem é aqui que nunca passou por um problema de relacionamento, hein? Quem de vocês ou qual de nós nunca teve uma dificuldade no amor, no namoro, não ficou triste alguma vez porque discutiu, né, com o namorado, a namorada, o marido, a esposa? Quem é que nunca teve talvez um problema com relacionamento com os pais? Porque relacionamento com os pais, com amigos, talvez no trabalho. Porque quando a gente fala em relacionamento, muito embora as pessoas pensem na questão afetiva, né? E esse mês é mais especial por causa do Dia dos Namorados que passou, mas relacionamento, gente, são todas as relações que a gente tem. E a grande questão é exatamente essa: quem é que nunca passou por uma dificuldade, alguma frustração nos seus relacionamentos? Então, eu acho que todo mundo já deve ter percebido que dói muito a indiferença do outro. Dói ou não dói? Quando a gente cria uma expectativa, né, que uma pessoa ia de repente nos ajudar em alguma coisa que a gente gostaria e de repente essa pessoa não nos ajuda, não é? Você cria uma expectativa, você fala, nossa, eu me doei para aquela pessoa, mas aquela pessoa me ignorou. Assim? Nossa, eu queria tanto, né? Me dediquei a meu filho virou as costas. Ou então, eu dei de tudo para o meu marido ou para minha esposa e não estou recebendo de acordo. Então, assim, cada um de nós tem as suas queixas, né? Cada um de nós tem as suas dificuldades e a gente normalmente se sente frustrado muitas vezes. Não sei se já aconteceu com você em algum momento. De repente você vai fazer aquele jantar especial, acha que ele vai, né, adorar, aí ele chega, passa direto pro quarto, não fala nada. É frustrante, né? Ou então você vai, chega do trabalho, né, com aquela ideia, uau, hoje eu vou surpreender minha esposa, minha namorada, e de repente ela, nossa, não corresponde ao que você gostaria. Quem é que nunca passou por isso, gente? Bem, no trabalho, o chefe que não elogia você, que não reconhece o que você faz. Talvez no meio social é aquele amigo, né? Ou aquela amiga que você se doa tanto, dedica horas do seu dia e por algum motivo essa pessoa não corresponde. Enfim, deu para perceber que todo mundo tem alguma história para contar. O que a gente faz numa situação dessas? Olha, a indiferença, ela anda de mãos dadas com a sensibilidade, concorda? Quanto mais sensível você é, maior a sensação de indiferença você vai ter quando alguém não atender às suas expectativas. Vê se isso faz sentido. Em contrapartida, quanto mais tranquila você é, ou sereno você é, muito menor vai ser o impacto, né, da atitude que o outro vai ter sobre você. É ou não é? É lógico que as outras pessoas, meus amigos, têm um impacto grande sobre a nossa vida, mas nunca se esqueça que o nível de sensibilidade que você está tem muito mais interferência, né, em como nós vamos sentir o que o outro faz ou deixa de fazer do que propriamente aquilo que o outro faz ou deixa de fazer. Vê se isso faz sentido para você. A gente costuma dar muito poder, né, às outras pessoas para interferir na nossa vida. Esse é o problema. Muitas vezes, porque a gente está com a autoestima que não está legal, de repente está chateada com alguma coisa ou chateado, claro, a gente fica sensível e cria um monte de expectativas, mas a minha pergunta é essa: será que o problema está realmente no outro, ou a solução está em mudar o outro, em mudar as pessoas ao nosso redor? É difícil, a gente sabe, ou será que a gente precisa ajustar um pouco melhor essa hipersensibilidade que a gente tem?
Eita, pergunta difícil, né? Porque tem gente que fala, é lógico que eu tenho que mudar, Rica, mas eu não dou conta, porque fulano é desligado, Beltrano é injusto, né? Assim, eu tenho certeza que você deve ter uma lista de justificativas aí para para falar por que o outro está errando, ou enfim, o que o outro devia estar fazendo. Mas aí é que dá o detalhe, meus amigos, aí é que está a dica de ouro dos relacionamentos que eu queria conversar hoje. Se você realmente quer se libertar dessa questão, né, dessa hipersensibilidade, porque não tem jeito, sempre nós vamos achar que nós estamos doando mais do que o que a gente recebe. Isso é da natureza humana. Provavelmente, se você for conversar com a outra pessoa, ela também vai ter essa ideia. Ela também vai ter a ideia que ela te doa muito mais coisas do que você reconhece. Ainda vai falar que você é uma pessoa chata, que cobra, que não reconhece o que ela faz. Vê se não é assim. Por quê? Porque cada um de nós tem um ponto de vista, não é? Cada um de nós está enxergando a vida por uma lente, né? Cada um de nós usa um óculos específico, existencial. E aí que está o detalhe. Não dá para mudar o mundo todo ao nosso redor, mas você pode o quê? Ajustar a sua lente para enxergar aquilo que é melhor para você. E é isso que a gente, quando desenvolve a inteligência emocional, aprende a fazer. Não é fingir que você não sente, lógico que não, né? Ninguém é frio aqui, mas é você começar a perceber até que ponto que você não está dando poder demais a outras pessoas de poder tirar a sua paz. Tá entendendo o que eu quero dizer? Até que ponto que você está dando poder demais às outras pessoas de te deixar carente, de deixar você sensível, muito mais sensível do que deveria estar. Então, a grande questão é essa. Para mim, a dica de ouro dos relacionamentos nesse assunto, gente, é não criar expectativa. É você dar ao outro o melhor que o seu coração pode doar pelo prazer de você doar e não necessariamente pela cobrança de querer receber. Ai, eu sei, não joga pedra em mim não. Parece que eu tô até vendo, né? Algumas pessoas falando, que isso, Ricardo? Isso é loucura, isso não existe. Imagina, como é que eu não vou criar expectativa? Ou então isso é difícil, eu não consigo, isso não existe, e aí blá, 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 blá. Não é assim? Mas, gente, essa é a ideia. Essa é a ideia. Aprender a amar é aprender a entender que amar tem a ver com se doar, não com receber. Ou muito mais com se doar do que com receber. Esse é o problema. A maioria de nós cria o link do verbo amar com o verbo cobrar. Você ama, mas cobra, exige, quer que o outro traga. Mas observa que as pessoas que realmente amam, elas se doam. E quem ama de maneira livre, leve, é uma pessoa que ama pelo prazer de fazer aquilo que o coração acha que deve. Muitas vezes a recompensa não vem no tamanho, né, que seria justo, mas a pessoa está, eu não vou dizer que ela está totalmente feliz, porque é lógico, né, se ela está se doando, ela queria um resultado, mas certamente ela vai se sentir muito mais leve, por quê? Porque ela está fazendo aquilo que ela acredita. Entende o que eu quero dizer? Eu sei que é um desafio, mas quando a gente ouve falar desses exemplos lindos, né, dos mestres espirituais, é disso que eles estão falando o tempo todo. É um amor doação, não é um amor cobrança. Só que nós estamos no amor ego, o amor cobrança. Fala que não é, o amor exigência. Olha que interessante, até dos nossos filhos a gente fala assim, eu amo meu filho, o amor é incondicional. Mas depende, né? Porque muita gente fala assim, eu amo o filho, mas na hora que o filho vira as costas, fica com raiva, deixa muitas vezes, estou dizendo que são todos os pais, claro, alguns, deixa muitas vezes de cuidar da criança ou do adolescente. Não que não tenha motivo para se sentir chateado, mas a pergunta é, isso vai te fazer bem? Então assim, gente, eu te falo assim, até por aprendizado também, né? Eu também estou aprendendo muito sobre isso. Durante muito tempo eu me tornei muito frustrado. Eu criava muita expectativa em relação a muita gente, né? Muitas pessoas. Criava expectativa de tudo, em relação a um monte de coisas. Nossa, quantas vezes, isso muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer palestras, às vezes eu terminava uma palestra, falava, ai que bom, acho que vai vir alguém aqui dizer que foi legal, que foi bacana. Nossa, às vezes não vinha ninguém. Às vezes não vinha até porque estava tarde, o povo tinha que pegar ônibus. Mas quando a gente está carente, ninguém veio me falar nada. Ai meu Deus, a gente inventa coisas, fala que não. E aí hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, né? Como se eu estivesse vendo uma outra pessoa, nem parece que era eu. Falei, meu Deus, como eu estava sensível. O problema não era as outras pessoas, era eu.
Então, gente, o que eu quero dizer é que se você começar a cuidar de você, você começar a se amar mais, você começar a se envolver com projetos seus, pessoais, sabe, que você acredite, se você começar a trocar a sua hipersensibilidade por um desejo mesmo de fazer a diferença na sua vida, ao invés de projetar a sua felicidade na mão dos outros, com certeza você vai se sentir melhor. Eu sei que não é uma solução pronta, é algo que se constrói, né? Porque relacionamento é uma construção, né? Relacionamento é uma construção diária, é uma construção contínua, mas com certeza, quem não desiste dessa construção sempre se dá bem. Quem aprende a se doar, não no sentido de se doar para se anular, jamais, isso é desequilíbrio, ou no sentido de se doar, né, de forma a se arrepender daquilo que fez porque está exigindo e não tem retorno. Isso é frustração. Não, quando a gente aprende a se doar pela alegria de se doar, naquilo que a gente dá conta, você não tem que fazer mais do que você deve, tá entendendo? Então acho que é mais ou menos assim. Eu vou fazer um jantar para o fulano hoje, porque eu tô a fim de cozinhar. Porque se a pessoa não quiser comer, eu vou comer e eu tô feliz de fazer esse jantar. Então olha que legal. Se a pessoa te reconhecer, ótimo. Mas se ela não reconhecer, você fica chateado e tal, mas você aproveita o seu jantar. Agora a pessoa que faz o jantar, o outro vai me elogiar, ele vai reconhecer. E aí, lógico, você dá tanto poder, entende o que eu quero dizer? Para o outro de como você vai se sentir, que isso não acontece uma vírgula do que você gostaria, meu Deus, o mundo caiu. Gente, isso não faz sentido, isso é desequilíbrio. Não é isso que vai te fazer mais feliz, não é isso que vai te libertar. Não é assim? Então, nós temos sim que tomar cuidado com os excessos da nossa hipersensibilidade. Carência, muitas vezes, que a gente vai curar cuidando de Deus dentro da gente. Às vezes é uma carência que a gente tem de investir no nosso lado profissional, que está abandonado. Às vezes a carência que você tem é de você cuidar de você, de ler bons livros, de aprender coisas novas. É uma carência de autoestima. Porque quando a gente não está bem, a gente costuma projetar essa carência nos outros. E aí a hipersensibilidade, para mim, é muito claro, né? Isso é um sinal de que a alma está com febre. Já ouviu essa expressão? Pois é, a hipersensibilidade é o sinal que a alma está com febre. Alguma coisa está errada na temperatura da alma hipersensível, né? Hipercarente, que cobra demais e se doa de menos. Então pensa nisso. Pensa até que ponto que você acha que você pode começar a se educar com essa dica de ouro que não é simples, mas eu tenho certeza que se você tiver um pouquinho de paciência e se dedicar com a graça do tempo e do seu esforço, você vai chegar lá, tá bom? Faz sentido, gente, isso que eu tô falando para vocês? Eu sei que não é fácil, mas faz sentido? Então, olha, que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite, um bom descanso, um ótimo feriado amanhã. Cuide-se, nada de carência, nada de dar poder demais às outras pessoas. Lembre-se, né, nós precisamos doar o que vem de nós, então cuide de você. E se a sua alma estiver com febre, preste atenção, né, no remédio que você vai dar a ela. Mais estudo, mais carinho, mais autorrespeito, né? Nada de ficar se escondendo e se projetando nos outros, absolutamente. Tá bem, pessoal? E até breve, né? Como a gente fala na pílula do evangelho, amanhã de manhã tem pílula, com ou sem feriado sempre tem pílula, né? Até breve, até muito, muito, muito breve, gente. Muito, muito obrigado por tudo, viu?